Salve, 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 galera! É isso aí, Bonicast! Ative o seu melhor. Aqui quem vos fala é Rodrigo Boni e eu tô muito feliz em receber você aqui mais uma vez. E olha, é o seguinte, você que já tá com a gente aqui nesse podcast, você já sabe como é que funciona? Não sabe ainda? Então eu já vou te explicar. Primeira coisa, mete o dedão aí no like agora. Se você não é inscrito no canal da TV Like Live, já se inscreva no canal. E o terceiro passo, você precisa compartilhar isso com outras pessoas, tá certo? Então faz o seguinte, ó, compartilha, 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 hashtag Boniralizando, hein? É isso aí, hoje aqui, eu tô muito feliz, porque eu tô recebendo um amigo aqui, homem de Deus, que vai aqui nos ensinar muito da palavra do Senhor, independente da sua religião. Deus é um só e é importantíssimo que nós venhamos a conhecer os ensinamentos também que estão nas Escrituras. E hoje eu tô aqui com esse camarada aqui, uma salva de palmas, Jobson Macena! Glória a Deus! Uma felicidade poder retornar aqui. Que bom! E poder te rever. É glorioso. Muito feliz, Jobson. Cara, obrigado por aceitar. O prazer foi todo o meu. meu convite. Se eu fizer qualquer coisa e você não tiver comigo, tá faltando alguma coisa. Que isso, que privilégio. Você sabe que isso é verdadeiro, sim. que eu tenho um amor pela sua vida, te respeito demais. A recíproca é cara. verdadeira. Fico muito feliz. A sua conquista é minha conquista, irmão. Glória Seu a choro Deus. também vai ser o meu choro. Glória a Deus. Eu tô muito feliz de receber você aqui, meu irmão. Amém, E como é que Deus. você tá? Como é que tá as coisas? Muita coisa aconteceu no decorrer desses 2 anos, né, de pandemia, Sim. praticamente, né? Como é que tá a sua vida? Como é que tá as coisas? O que Graças você tem a vivido Deus, aí? Deus tem cuidado da gente. Nada tem nos faltado, né? Esse período de pandemia mostrou quem é os verdadeiros cristãos, né? Meu irmão, o bagulho foi sério, né, Tem man? muita gente que não voltou, não. Só voltou aqueles que realmente têm um desejo, um coração aberto para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, essa pandemia serviu para muita coisa, muito aprendizado, né? E muitos testemunhos de milagres e vitórias de Deus, né? Verdade, nas nossas né? vidas. Eu sou um testemunho, né, Jobson? Né? Eu insisto em falar porque eu contraí o Covid, né? Fiquei 15 dias internado. Minha mãe também. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Então a gente viveu mesmo momentos muito, muito difíceis, né? Minha mãe, um beijo para minha mãe. Te amo, mãe, minha madrinha, que sempre apoiou, né? E nos ajudou, minha família, minha esposa, as minhas cunhadas que também estiveram perto, a minha igreja, meu pastor Jaime, cara, a todos, né? Pelas orações que, então, a gente viveu momentos muito difíceis. Mas, como você disse, Deus estava conosco, está conosco, né? Glória a Deus. Jobson, cara, o nosso podcast aqui, com o nome e título Bonicast, nós temos um tema aqui que é Ative o Seu Melhor. Né? O que é ativar o melhor? É mostrar para as pessoas que elas têm algo dentro delas que é o melhor que elas têm. Sim. E o melhor que nós temos dentro de nós é algo que vem de Deus. Sim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a melhor coisa que nos aconteceu, né? Então a gente quer sempre mostrar, através desse podcast, Deus, a palavra de Deus, que tudo que a pessoa faz, independente do que for, os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Embora nós sabemos que Deus não aprova tudo que a gente faz. Não. Né? Mas que ele vê tudo. Sim. E a qualquer momento a gente consegue essa aproximação com ele. Basta a gente querer, que ele está acessível para todo mundo. Então essa é a intenção. Mostrar para as pessoas que nada está perdido e que Deus é a luz no fim do túnel. Glória a Deus. Essa é a intenção. Glória a Deus. A luz do fim do túnel, isso daí é interessante, porque por exemplo, eu gosto de usar muito a analogia do poço, né? Quando a pessoa está no fundo do poço. Quando a pessoa está no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, Boni. E é pro alto? Para cima. E se olhar para cima, ele sempre vai estar com o braço lá estendido lá para te tirar dessa situação. Coisa linda, né? E é onde você vê a luz, né, Jobson? Exatamente. Coisa linda demais. Isso é muito top, cara. Ô, Jobson, cara, como tem sido aí para você esse ano agora de 2021, com as vacinas, né, sendo liberadas, Sim, né? sim. Agora, durante esses dias, tem se falado muito
nessa nova variante, né, da Omicron, terceira dose já liberada e tudo mais. Eu tô profetizando aqui praticamente, né? Então, o que você e sua família têm vivido, como vocês têm, assim, qual a visão de vocês para 2022? O que vocês pensam aí? Como é que tá aí? Graças a Deus, Deus tem nos guardado, minha casa, minha família, no todo, pai, mãe, irmãos. Graças a Deus, ninguém chegou a contrair essa doença, né? Glória a Deus por isso, irmão. Mas é algo que preocupou bastante, porque era uma coisa quando no início era tão distante da gente. Quando você começou a ver pessoas que você conhece morrendo disso, você começou a ficar mais assustado. Uhum. E aí a esperança era essas vacinas aí, mas a esperança maior ainda era se apegar em Deus para que Deus nos guardasse. Teve muitas pessoas que morreram que eu pensei assim, poxa, eu acho que isso daí deve ser um sinal do arrebatamento, porque essa irmã que morreu era uma mulher de oração, essa mulher tinha negócio com Deus, aquele outro irmão lá era um exemplo na casa do Senhor, e começou a morrer pessoas nesse nível, né? Uhum. De que você olhava assim e falava, poxa, essa pessoa aí só pode ter ido pro céu, e aquela lá também. Então, será que Deus está usando isso para arrebatar a sua igreja, né? E não, era porque chegou um momento, talvez Deus estava aguardando aquela pessoa de uma situação futura. Eu aprendi um negócio que é bem interessante, que Deus prefere ver a gente perdendo as coisas do que nos ter perdido. Que forte. Então, às vezes Deus levou um familiar, levou um parente, mas tudo com propósito, né? Nada foge do controle dele. Certa feita, um filósofo, uns 20 anos antes de Cristo, ele criou um teorema para provar que Deus não existe. E ele falou assim, Deus é bom. E as pessoas diziam, Deus é bom. Deus é poderoso? É poderoso. O mal existe? A pessoa, o mal existe. E ele logo dizia, então Deus não existe. Porque se ele é bom, é poderoso e o mal existe, então alguma coisa está errada. Porque se ele é bom, ele não quer o mal. E se ele tem poder para acabar com o mal, por que o mal ainda existe? Então o mal só prova que Deus não existe. Ele só esqueceu de colocar uma variante nesse paradoxo, ou nesse teorema, que é a variante que Deus é justo. Ele é bom, ele é poderoso, o mal existe, e ele também é justo, porque a Bíblia fala que ele é justo. Uhum. Então, se o mal não existisse, eu não teria como provar a justiça de Deus. Porque ele só pode aplicar a justiça se houver o mal. Porque se as pessoas só fazem bem, por que eu vou ter a justiça? Não preciso. Não precisar nem ter Eu não preciso julgar. nem a crucificação precisaria. Exatamente. Né? Jesus, então, né? o fato de existir o mal não prova a inexistência de Deus, só prova que Deus existe. O mal é prova da existência de Deus. Porque ele, sendo um Deus bom, ele não chega pra você e fala, Boni, tu tem que ser bom. Uhum. Porque se tu não for bom, Boni, eu vou acabar com a tua vida. Não, isso daí não é um Deus bom. O Deus bom é aquele que permite você expressar pra fora a sua maldade, mas a sua maldade, por mais perversa que seja, não chega a abalar em nada a soberania dele. Tudo tá no controle dele, nada sai do controle dele. Mas esse mal que foi gerado pra fora, ele vai ser julgado. Então, para que ele manifeste o atributo da justiça, o mal precisa existir. Uma vez eu ouvi o seguinte, que na realidade não é o mal que existe. O que existe é a ausência do bem. Tem esse sentido também. Eu ouvi sobre isso, né? Porque se você não está vivendo realmente com Deus, né? Vivendo da sua plena vontade e tudo mais, você acaba se afastando do bem. Essa é uma outra vertente que eu ouvi. Ele usa essa vertente dizendo assim, o escuro existe? A pessoa diz, não, o escuro existe. Não, o que existe é a ausência de luz. Porque se eu ligar a luz, o escuro não existe mais. Isso que eu já ouvi falar também. O frio existe? Não existe, a ausência do calor. É a ausência do calor. Uhum. O mal existe? Não existe, porque existe a ausência de Deus. Uhum. Só que tem outra variante na Bíblia. Certo. Que ele é onipresente. Uau. Então, ele está em todo lugar. Todo lugar. Não importa se a pessoa está morando numa família cheia de malefeitos, cheio de maldade, ele está lá e ele está contemplando também essa vida
que está no meio do tráfico, no meio, sei lá, da prostituição, né? Dos vícios das drogas, né? Ele está lá, ele está contemplando. É só estender a mão que ele te puxa. Legal. É você, na verdade, tudo parte do princípio de nós mesmos darmos o primeiro passo, então. Ele já deu o primeiro passo. Eu entendo essa questão da soteriologia da seguinte forma, Boni. Deus, ele estendeu a mão e a mão está estendida. Ele pagou o preço ali com Cristo na cruz, né? O preço do pecado foi pago na cruz. Então essa mão está estendida já. Porque a gente não consegue se salvar. Quem nos salva é Deus, é Jesus, através do seu sangue. Só que tem uns pormenores que entram naquelas questões, naqueles debates longos de milênios aí, de séculos, que vai perdurando esses debates de soteriologia, né? No mundo cristão. Então eu entendo da seguinte forma. A salvação é um presente. E para você aceitar um presente, o que você faz para aceitar um presente? Você recebe. Você recebe. Você recebe. Só que a salvação você precisa acreditar para receber. Então, o braço já está estendido, o presente. Toma, Boni. Você quer? Aí tem gente que fala... Porque quando a gente pensa em Jesus, só pensa em coisa boa. Certo. Não dá para pensar em Jesus e pensar em coisa ruim. Então, a gente pega e oferece Jesus. Você quer Jesus? Você quer? A pessoa... Não, eu não quero porque eu quero mais minha vida. Minha vida tá mais legal. Né? Eu tenho mais prazer aqui. Eu não sei o que me espera aceitando Jesus. Então eu não vou aceitar. Então eles acabam não aceitando o presente, que é a graça, que é o favor imerecido de Deus. Né? Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que você não se vanglorie. É a graça de Deus. Então já tá aqui. O que eu preciso fazer é aceitar esse presente. Só que para aceitar esse presente eu não preciso... não dá para me dizer apenas, eu acredito, eu tenho fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, se eu creio, eu vou fazer alguma obra, alguma coisa para provar que eu creio naquilo. É que nem você chega para tua esposa e fala assim, eu te amo. Né? Porque tem um ensino que ensina dessa forma. Se você apenas crê, tá bom demais. Não precisa fazer obra nenhuma porque a sua obra não vai te salvar. Realmente, a obra não salva nada. Né? É a graça de Deus que salva. Mas só que eu preciso aceitar esse presente. Então eu não posso simplesmente falar eu aceito esse presente, eu creio nisso, sem demonstrar que realmente eu creio naquilo. Quando você fala assim, eu te amo, mas você não prova pra tua esposa. Não, tô dando um exemplo, tá bom? Eu sei que você ama muito ela. Claro. Muito, um beijo. O amor da minha vida. Mas quando você fala assim, eu te amo, mas você não tem ação nenhuma, obra nenhuma para provar que você a ama, você só ama da boca para fora. Jesus disse assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração tá longe de mim. O Jobs, é muito forte isso. Mas olha só, eu estava lendo li um livro agora, chamado Dentro da Igreja, Fora e Longe de Deus. Rafael Melo, lá do Rio de Janeiro. E o que ele comenta muito nesse livro é justamente essa vertente de que eu estou fazendo a obra dentro da igreja, eu estou há 30 anos dentro da igreja, mas que na realidade eu estou longe de Deus. Eu estou cumprindo um protocolo. Eu sou um mero... Religioso. Religioso não é nem essa palavra, mas é um frequentante de igreja. Só vou. Sim. Por quê? Por que as pessoas hoje elas estão na igreja, né? E às vezes não tem transformação. Eu não estou falando mal de igreja, para ficar muito claro. Eu sou de uma denominação, Sarados para Servir, amo meu pastor, amo os jovens que a gente ajuda, né? Amo os irmãos, mas tem um grande problema dentro de algumas igrejas, que é isso. As pessoas elas querem maquiar, né? Dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. E ainda enche a boca para falar, porque as pessoas do mundo, que não sei o quê, num tom de soberania maior do que as outras pessoas, cara. Né? Qual o sentido disso? Por que permanecer desse jeito? Quando somos cristãos, o caráter de Cristo tem que se manifestar na gente. Uau! Né? Uau! E isso é ser cristão. Porque se você não é um cristão e você não segue
o que Cristo é, você é que nem você falou agora, você é apenas um frequentador de igreja. Um frequentador de igreja. E aí você pega um pessoal que, assim, não tem uma doutrina, né, religiosa tão frequente quanto nós que estamos sempre na igreja, sempre lendo. Não é que a gente é melhor do que ninguém. E a galera vê, através da vida dessas pessoas, algo que desagrada. Aí o que acontece? Generaliza. Sim. Mano, olha lá o crente fazendo tal coisa. Olha lá, um não é da igreja. Nossa, mas tá ouvindo música, não sei o quê. Tá não sei o quê, tá jogando bola, por exemplo. Nossa, não sei o quê. Então acaba criando um cenário que é negativo. Sim. Né? Muito negativo. Né? E muito é relacionado às maquiagens que existem. Cara, uma vez eu ouvi algo muito interessante. Acho que foi até você que falou pra mim, se eu não me engano. Da Arca de Noé. Ou foi o pastor Reinaldo Dias? Não lembro, mano, que falou. Falou assim, meu, dentro da arca tinha tudo quanto é tipo de bicho. Os bichos, né, com perdão da palavra, mas faziam as suas necessidades lá dentro. Você acha que dentro da arca não fedia? Forte isso, né? Então, eu acho que a igreja é um lugar que não era para dar certo. Porque lá você vai encontrar ex-traficante, ex-prostituta, ex-isso, ex-aquilo, outro, né? E as pessoas encontram na igreja Deus. E aí eu te faço uma pergunta, que eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Porque primeiro essa pergunta veio para mim. O que nos convence a seguir o caminho de Jesus? A palavra. Então, mas por que a palavra? Porque ela é a única que ela consegue esmiuçar, esquadrinhar a nossa alma. A sua esposa pode te conhecer bem, o teu pastor pode te conhecer bem, teu filho pode te conhecer, tua mãe pode te conhecer bem, mas só a palavra vai aonde ninguém pode ir. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Embora algumas teologias digam que a alma e o espírito seja a mesma coisa, eu entendo que são coisas diferentes, mas que estão ligadas de forma homogênea. É como se o café com leite. O café com leite, depois que você coloca o café e o leite, divide agora para ver. Não dá. Não dá. A palavra de Deus consegue dividir. Que o espírito é o ruar, o sopro. Sopro de vida. Né? E a alma é a onde tem os meus pensamentos, meu intelecto, minhas vontades. Né? É na minha alma que está o pecado, é na minha alma que nasce o pecado, né? O desejo. Né? Então, se eu morro, automaticamente minha alma perece junto, porque eu não consigo pensar, não consigo desejar depois de morto. Meu espírito foi embora. Né? Então, que interessante isso, né? Porque a alma da alma vem o sentimento tal. Mas a Bíblia não fala que a gente foi feito alma vivente? Alma vivente. E que foi através do pecado da carne que contaminou, no caso, o mundo, né? A alma, ela foi feita para ser eterna, é isso? Isso. Tá. Eu acredito dessa forma, tá? Embora outras igrejas não acreditem dessa forma, mas eu respeito muito, entendeu? Legal. E aí tá. A gente vai ser... Paulo escreve, eu acho, que agora nos vemos como espelho em enigma, mas veremos uma vez, mas veremos face a face, assim como somos conhecidos, né? Acho que é Coríntios 13, se eu não me engano, que fala sobre isso. Como que a gente consegue ter essa clareza? Corpo, alma, espírito. Tá? E como que a gente entendendo isso, como que eu sou convencido... Tá? Você vai entender o que eu tô falando? Porque assim, cara, nós temos muitas pessoas que nos acompanham que não seguem nenhuma doutrina religiosa. Sim. E outros que têm a sua doutrina. Isso. E amém, glória a Deus. Só que existe uma verdade. Isso. A única verdade. Por que eu, sendo de uma denominação X, não aceito essa
questão de que se eu não aceitar a Jesus ou entregar minha vida para Jesus, eu não vou ser salvo. Sendo que eu tô fazendo bem, tá entendendo? Tô ajudando pessoas aqui, sigo a minha religião aqui, por que que eu tenho que largar essa minha religião e só ficar nessa caixinha quadrada do cristianismo? Sim. Você entende o que eu tô Entendo, falando? entendo. Essa é a pergunta de muitos. Porque existe um negócio chamado lei. Uau, vamos lá. Lei. Caraca, lei. que da hora. Pera aí, rapidinho, segura. Ó, tá gostando do papo, galera? Tá interessante, vocês vão começar a ficar, né? Porque eu tenho que pensar como vocês. E aqui a gente tem um mestre da lei. Que é isso, misericórdia. Não, ô Jobson, que você isso? manja demais, cara. Sangue de Jesus tem poder. Todas as dúvidas que eu tenho com relação à palavra, eu incomodo o Jobson aqui. Ele tá ligado disso. É verdade. Então, galera, se você tá curtindo, já faz o seguinte, ó. Mete o dedão no like aí, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e começa a enviar para mais pessoas automático. Mas não somente isso também. Se inscreva no canal se você não é inscrito no canal da TV Like Live e compartilha. Hashtag Boniralizando pra geral. Bora lá, Jobson. Você fala sobre as leis. Tem um negócio chamado lei que Deus criou. Daí não foi invenção de Moisés, né? Moisés só escreveu a lei já existia antes. Certo. A Bíblia fala em Gênesis que Abraão, ele obedeceu os mandamentos, as ordenanças e os estatutos. Fala em Gênesis, a lei nem existia escrita ainda, mas ele já tinha obedecido. Leis, mandamentos e estatutos. E estatutos, isso. Quando a gente lê de uma maneira geral, a gente não sabe muito bem a diferença de o que é lei, o que é mandamento, o que é estatuto. A gente coloca tudo no bolo só. Uhum. E quando fala lá no Novo Testamento que a lei ela foi revogada, que a lei ela não foi serve abolida. É abolida, né? Embora não tenha isso na Bíblia, né? Porque se eu abolir a lei, eu aboli o adultério, aboli a prostituição, aboli a mentira, aboli o matar, porque tá tudo na lei. Então eu não posso colocar tudo no balaio só e tocar fogo. Mas aí o que dizem, mano? Dizem que Jesus pagou o preço. Isso é que eu quero chegar, da pergunta lá. Uhum. Porque é o seguinte, Ai, que legal, mano. Em Romanos... Mano, nós vamos aprender demais hoje, gente. Eu tô muito feliz, mano. Não, Romanos 5 fala assim, o fim da lei é Cristo. Certo. Termina aí. Só que tem uma vírgula, Boni. E aonde tá essa vírgula? Vamos lá, é Romanos 5, cara. Romanos capítulo 5. Eu acho que é Romanos 5. Meu Deus. Se você tem uma Bíblia aí, gente, e qualquer coisa a gente pesquisa aqui também na internet, viu, Jobson? Beleza. Que você manja demais aí. Mas às vezes, né, a gente dá uma... Logo muito mesmo, glorificado pelo sangue, seremos... Não, né? Eu tô no 9 parece aqui. que é o 10:4, cara. Os amigos foram reconciliados com Deus. O 10:4. Romanos 10:4. 10:4. Como que tá aí na tua Bíblia? Deixa eu achar aqui primeiro, tá? Calma aí. Romanos 10:4. Pois Isso. Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Isso, na minha tá assim, ó. Porque Cristo é o fim da lei, vírgula. Para a justiça de todo aquele que Crê. Então, não é o fim da lei para todo mundo. A lei ainda existe. Certo. Que lei que está falando aqui? Se você ler o contexto, está falando da lei para condenação. Então, o fim da lei é Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. É como se Cristo se colocasse na tua frente como escudo. Se você está atrás dele, a lei não consegue te condenar. Tá. Porque ele pagou o preço que você não conseguia pagar. Que era seguir a lei, os mandamentos. Todos nós pecamos em alguma coisa da lei. Então, quem não está em Cristo será condenado. Como será condenado se não existe nada ali provando uma lei para dizer que ele vai ser condenado? Que crime que ele cometeu? Como que eu vou provar o crime dele se eu abolir a lei? Então tem que ter uma lei lá dizendo não mentir. Não, aí em algum momento ele mentiu na vida dele. Poxa, mas como que eu faço para pagar o preço desse pecado? Né? O que acontecia lá no tempo de Paulo, começou a nascer no meio da igreja os judaizantes. Eles começaram a sacrificar animal. Mesmo cristãos, depois de convertido, começaram a sacrificar animal para que o sangue do animal pudesse justificá-los. E Paulo, as palavras de Paulo lá em Gálatas, falando a respeito disso, é justamente por causa disso. Ele está falando assim, essa lei aí, da justificação que vocês estão... não vai servir para nada.
essa lei de sacrificar animal não serve para nada, porque Cristo é agora o nosso cordeiro. É o sangue dele que nos justifica e que nos purifica de todo pecado. Porque na época da lei, o sangue do animal ele expiava o pecado. Agora, na graça, o sangue de Cristo redime o pecado. E existe uma diferença de expiação e remissão. Também existe essa diferença. Eu tenho uma parte de pergunta aqui na cabeça. Expiar o pecado é cobrir. Cobrir o pecado. Cobrir o pecado. É esconder o pecado. Isso. Tá. Só que o pecado não é arrancado. Remissão é arrancar, perdoar. Uau. É o que o sangue de Cristo faz. Caraca, é muito forte isso, então, velho. Essa lei do sangue do animal, isso que Paulo está falando que foi abolido. Mas o princípio é o mesmo, porque em Levítico está dizendo, sem sangue não há remissão. Porque a lei e os mandamentos e estatutos são eternos. Deus falou isso. E não foi qualquer um, não foi o Joaquim que falou, foi Deus. São eternos, é para sempre. O que muda é a forma de praticar, porque o princípio é o mesmo. Paulo vai falar de outra lei também, ele vai falar da lei da circuncisão. Só que o princípio da circuncisão ainda se mantém, porque Paulo mesmo vai ensinar que o batismo foi posto em lugar da circuncisão. Então o princípio é o mesmo, o princípio continua. Jesus, ele fala e ele vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. A lei dizia, não matarás, eu porém vos digo, se você tiver ódio do teu irmão, você já pecou. A lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para a mulher do teu próximo, no teu coração desejar, tu já adulterou. Então Jesus não veio diminuir a lei, Jesus veio deixar a lei mais difícil ainda. Nossa, cara. Porque a lei agora não é externa. Agora está no meu coração, porque ele falou, vou plantar a minha lei no seu coração, o meu dabar no teu coração. Agora nós somos monitorados pelo que sentimos e desejamos no nosso coração. Então não tem ser humano no mundo nenhum que não tenha pecado uma vez na lei. E se ele não correr para Cristo, ele vai pagar o preço pela condenação, porque a força do pecado é a lei. Se eu não tenho a lei, eu não tenho pecado mais. Deu para entender, Boni? Deu para entender sim, só que daí entra outras dúvidas. Cara, não, pode mandar. E é normal. Sim. Porque daí o que acontece? Os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos. Nós temos lá o sábado. Certo. Né? Nós temos lá também nos estatutos, se eu não me engano, não comer carne de porco. Certo. Né? E aí o que acontece? A gente ouve muito que todos esses mandamentos lá escritos por Moisés, vamos tirar os 10 mandamentos por enquanto. Sim. Mas os mandamentos escritos por Moisés foi a um povo direcionado, que era o povo judeu. E nós não somos judeus. Por isso que a gente fala que a graça nos alcançou. Sim. Né? E como é que a gente encara dessa forma, então, se as leis não foram abolidas? As leis que Paulo cita vai falar da circuncisão e vai falar da expiação, que agora é a remissão através de Cristo, que a lei não aperfeiçoa, nos leva à perfeição, da estatura do varão perfeito. Quem nos leva à estatura de varão perfeito é Cristo e pronto, acabou. Né? No caso dos 10 mandamentos, Jesus, antigamente na época de Jesus, tinha uma cultura que você descobria quem era o maior mestre, quem conseguisse resumir a lei toda da melhor forma possível. E Jesus fez isso, por isso que ele é o mestre dos mestres. Chegaram para ele e falaram assim, qual é a lei mais importante? Ele não acrescenta nada novo, ele vai citar a lei. Né? Eu vou até pegar os textos aqui. É verdade. Ele vai citar Levítico 19, 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Né? E ele vai citar Deuteronômio 6, 5. Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todas as suas forças, tudo tal. Então ele não vai citar nada novo. Ele vai resumir a lei. Porque os discípulos estão perguntando qual é a mais importante. Ele está falando que a mais importante são essas duas. Amar o teu próximo e amar a Deus. O que ele está fazendo? Ele está resumindo todas as 613 leis da Torá. Todas. 613? Porque se você fazer tudo querendo amar a Deus e querendo amar o seu próximo, você não peca em nada na lei. Então, quem não come carne de porco por querer agradar a Deus, eu jamais vou condená-lo. Agora, se ele não come carne de porco por causa de uma religiosidade, que ele foi ensinado que tem que ser assim, e ele não está fazendo aquilo por amor a Deus, ele está pecando. E o que adianta não comer a carne de porco? Naquela época é porque, eles estavam no deserto. Certo. Não tinha hospital SAMU perto. Você comer carne de porco no calor de 40, 50 graus,
o seu organismo ele não está preparado para isso. Né? Você pode morrer ali, dar algum problema, você morrer. Então, Deus criou ali uma lei, né, para cuidar do seu povo, para a saúde do seu povo, que era não comer carne de porco. Né? Não tem a ver com purificação? Porque o animal é um animal sujo e... Não, porque o Pedro, quando ele vai pousar na casa do curtidor, Simão Curtidor, Deus desce com os animais quadrúpede num lençol e fala, Pedro, come, porque toda a criação é minha. Tudo foi eu que criei. Tudo eu abençoei tudo. E eu criei, eu disse que tudo era muito bom. Né? E Pedro não comeu, por causa que a raiz judaizante ainda estava no coração dele. Porque Deus queria que ele pregasse para os gentios e que Deus queria fazer esse teste com ele. E ele não comeu. Quando ele foi para a igreja lá na Antioquia e os gregos comiam, não sei se você já viu o filme de grego comendo. Não, eles pegam com a mão aqui as coxas aqui, ó, de frango e eles comem, devora. E é uma cultura deles. Se você chegar lá e ficar comendo de garfo e faca, eles vão te ignorar. Até hoje é assim. Então, quando Pedro chegou lá e viu aquele alvoroço dos gregos comendo, ele pegou a mesa dele, afastou de lado assim e foi comer isolado. Entendi. Porque ele tinha isso enraizado nele. Que foi uma doutrina na realidade, né? Exatamente. Uma doutrina. O que Jesus fez? Ele resumiu os 10 mandamentos, Boni. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, eu tenho aqui adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão, santificar os sábados, né? Honrar pai e mãe. Interessante que o sábado, Boni, lá em Gênesis, fala assim que no 7º dia Deus descansou da obra que havia feito. Certo. Não fala descansou ele do ser físico dele, fala descansou da obra. E Jesus falou assim, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, e ele não se cansa e não se fadiga, por que haveria de descansar? Então tá escrito, descansou da obra que havia feito. Ele descansou da obra e voltou a fazer o serviço dele de Deus. Entendeu? Agora, por que Deus instituiu o sábado? Descanso da terra e o nosso descanso. Porque sábado quer dizer descanso. Se você pegar o calendário lá de Gênesis, não vai bater com o nosso calendário cristão romano de hoje. Então, o nosso sábado pode cair, sei lá, diferente do sábado lá de Gênesis. Né? A gente não sabe, mas a gente tem um dia na nossa cultura aqui no Brasil que a gente descansa, que no nosso caso é o domingo. É o nosso descanso. O que é que eu faço no meu domingo? De manhã eu estou na escola bíblica lá. À tarde eu posso fazer uma oração com a minha família. Eu posso meditar em Deus, desde que você tire um dia para meditar no Senhor. Esse é o princípio do sábado. Então o sábado, na verdade, ele é independente de qualquer dia que você quiser tirar. É um descanso seu que você tem que tirar para você estar só com a sua família e com Deus. Entendeu? Por que os discípulos não guardavam o sábado? Jesus dizia, eu tô aqui com eles. Eles não precisam guardar, porque eu já tô aqui. Né? Se Jesus estivesse aqui comigo, eu não tinha que guardar um dia de domingo para meditar, para fazer um jejum, para ouvir um hino, para me ligar com Deus, porque ele já estaria ali, eu ia virar aqui e falar, Jesus, isso. Eu estaria com ele todo dia. Mas só deixando claro que não mudou nada. Não é que mudou o descanso do sábado para o domingo. É que é uma cultura, depois mesmo depois de Cristo, né? Uma cultura romana que se criou e se instalou e está até os dias de hoje, né? Até porque guardar o sábado em Israel é fácil, porque lá em Israel, no sábado, fecha tudo. Nada funciona. Então o sábado para eles é o sábado dia. Pronto. Aqui no Brasil não funcionaria. E nenhum outro lugar também, aí, na maioria. As leis salva? As leis? Não, as leis não salvam, quem salva é o sangue de Cristo. Mas só para resumir aquela questão do que eu falei que Cristo resumiu a lei, porque tá lá, não matar, não fornicar, não furtar, não levantar falso testemunho, né, não desejar a mulher do teu próximo, não cobiçar. Isso cabe nas 613 leis, mas eu quero só exemplificar nas 10 leis ali das tábuas. Por exemplo, honrar pai e mãe. É um mandamento para o seu próximo ou um mandamento para Deus? Pai e mãe é o meu próximo. É meu pai e minha mãe. Então esse mandamento ele é horizontal.
horizontal, amar pai e mãe. Não matar, eu tô fazendo para Deus ou pro meu próximo? Pro próximo. Pro meu próximo, porque se eu amo ele, eu não vou matar ele. Né? Não roubar, pro próximo. Não levantar falso testemunho, pro próximo, porque eu tô levantando falso testemunho pro próximo. Não desejar a mulher do teu próximo, a palavra já diz o próximo. Não cobiçar coisas alheias do meu próximo. Agora os restos do mandamento. Amar a Deus de todo o seu coração. É vertical, é pra cima. Não usar o nome do Deus em vão. Pra cima. Santificar os sábados, ou seja, um descanso ao Senhor. Né? Pra cima. E o não adulterarás, eu coloquei aqui como vertical, mas também poderia caber no meu próximo aqui tranquilamente. Então o que Jesus fez foi isso. Resumiu a lei em 2 maiores mandamentos. Então a lei é isso. Tudo que você fizer, mano, isso, cara. Tudo que você fizer nessa vida, nessa terra, querendo amar a Deus e amando o seu próximo, você está cumprindo todas as 613 leis da Torá. Caraca. Isso para tudo na vida. Na empresa, na escola, na família, no ministério. Top. Coloca um hashtag Caracas aí, ó. Hashtag Caracas. Mano, que top, que clareza. Né? Isso. Então não tem que ficar criando... Agora, interessante é isso. É uma coisa. A lei não salva. Legal. Né? Mas a lei condena. Porque sem as leis a gente não tem noção do que seria certo e errado. Isso. E você só é salvo porque alguém pagou o preço que você não conseguia pagar. Então isso é salvação. Às vezes a gente prega e fala assim, você quer aceitar Jesus? E a gente nem explica por que a pessoa tem que aceitar Jesus. Ela tem que aceitar Jesus porque ela pecou em algum momento da vida dela, ela transgrediu a lei, ela entristeceu o Espírito Santo, ela entristeceu o próximo dela. Então ela precisa vir para Cristo para que Cristo redima ela desse pecado e ela possa ser salva e morar no céu juntamente conosco. Ô Jobson, você acha que as pessoas que cometem algum tipo de delito, será que elas não sabem que estão cometendo algo errado? Sabem, porque existe uma lei que Deus criou no nosso coração chamada lei moral. Essa lei, ela é dividida, até anotei aqui, eu estava dando essa aula aqui, acho que uns anos atrás aí. Então essa lei moral é mentir, matar e transgredir. Uma criança sabe disso. Uma criança, ela vai crescendo e ela vai sabendo. Se ela mentir, ela sabe que ela está fazendo algo errado. Se ela matar, não vai matar, mas se alguém matar alguém, ela vai saber que ela fez alguma coisa errada. E se ela transgredir algum mandamento do pai, não coloca o dedo na tomada, e ela vai lá e coloca o dedo na tomada, ela está transgredindo, ela sabe que fez alguma coisa errada, porque essa lei já está plantada no nosso coração. Essa lei Adão e Eva tinha. Não coma dessa árvore. De todas as árvores você pode comer, menos dessa. Quando ela comeu, ela sentiu que transgrediu, por isso se escondeu. E não existia lá a lei escrita. Não existia a lei escrita. Quando Caim matou o irmão dele, ele sabia que tinha feito alguma coisa errada e ele matou e mentiu. Por um acaso, sou guardador do meu irmão? Foi arrogante, então. Então, as raízes são essas leis. Mentir, matar, transgredir são leis naturais. Aí veio a lei de Moisés, porque o homem transgrediu a lei moral. Então preciso da lei de Moisés para mostrar o tamanho do pecado dessa transgressão, o tamanho dessa transgressão. A lei vai para mostrar que nós somos pecadores, porque nós não pecamos apenas em mentir e matar e transgredir. Aí veio as 613 leis. Só que o homem também errou nessas 613 leis. E o homem seria condenado. Porque não tinha mais sangue de animal que pudesse salvar ninguém. Né? Porque para você ser salvo pelas leis, você tem que cumprir todas elas. Só que em algum momento, algum ser humano já transgrediu alguma lei. E se transgredir uma, transgride tudo. O único ser humano que não transgrediu nenhuma foi Jesus Cristo. Porque está escrito em Levíticos que se você cumprir a lei, por ela você viverá. Por isso que Jesus ressuscitou. Porque ele cumpriu a lei, então a morte não tinha poder sobre ele. A morte foi fazer uma autópsia no corpo dele lá no sepulcro. Bom, isso é pensamento meu, hein? Ó, mas presta atenção. Fala aí. Porque a Bíblia fala que no corpo dele não houve corrupção. Né? Ou seja, o corpo de Cristo não cheirava mal. A morte não tinha poder para consumir o corpo dele.
A morte foi lá fazer uma autópsia no pé dele e falou, Satanás, o pé dele não tem pecado, não. Ó, quão preciosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Aí foi subindo aqui na perna, não tinha pecado, na coxa não tinha pecado, nas regiões genitais não tinha pecado, no peito não tinha pecado. Aí o diabo falou, vê no pensamento dele, talvez ele pensou alguma coisa aí, que ele pecou, que ele errou, e no pensamento dele não tinha nada, porque na minha lei medita de dia e de noite. Nossa, então, mano. não tinha pecado nenhum, a morte ficou desesperada, falou, nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre consegui, eu sempre achei algo no corpo para poder condenar, para poder matar. Esse eu não posso, porque ele cumpriu toda a lei. E está escrito, se cumprir toda a lei, por ela viverá. Então ele ressuscita no terceiro dia para mostrar que ele tinha poder sobre a morte, porque venceu a lei. E nenhum ser humano do mundo consegue cumprir as leis como Cristo fez. Uau! Uau! Caraca! Caraca! Gente, que papo, olha, de muito esclarecimento. E quando Jobs, a gente vai te ouvindo, cara, e vai surgindo mais muitas perguntas na nossa cabeça. E se você tem uma pergunta aí, você deixa a sua pergunta aí nos comentários, tá certo? Que o Jobs vai responder. Embora o nosso programa ele é gravado, mas fica tranquilo que o Jobson responde. Hashtag Jobson responde. Segue o Jobson Macena aí no Instagram, tá? Segue ele lá, meu, ele sempre traz uma clareza ali, um ensinamento, um estudo. E, cara, o que você tiver de curiosidade, pode perguntar lá, né, Jobson? Sim, com certeza. E as aulas que você tá dando, cara, como é que... É teologia, é lá no Engenho Novo, né? É o Instituto Kyrios, Kyrios Vracho. É uma iniciativa ali da nossa igreja. E pela misericórdia de Deus, a gente tem ministrado algumas aulas ali teológicas, buscando conhecer a Deus, né? Se aproximar dele. Amém. E é aberto para todo mundo? Como é que funciona? Para todo mundo tem uma ajuda lá de custo lá que os alunos pagam de R$30 por mês. Nossa. É mais para ajudar mesmo, e o custo da manutenção do local, do ambiente, né? De quando é de terça? É de segunda-feira. Segunda? Às 20 horas? É no Engenho Novo, Barueri, Avenida Capitão Francisco César, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Barueri. Capitão Francisco César. Isso. Engenho Novo. Qual o número? O número eu não sei, mas é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Barueri lá. Assembleia de Deus, Ministério Barueri. Isso. Então, galera, ó... Pastor Gilson Moreira. Pastor Gilson Moreira, um abraço pro senhor, que Deus abençoe sua vida, viu? Projeto lindo. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre a palavra do Senhor, tá? Se você é aquele cara que você não é um religioso, mas você quer conhecer a Bíblia, cara, te indico aí. Eu já preciso uma cena, procura ele lá, que é muito top. Vai trazer muito esclarecimento pra você. Ô, Boni, tem um negócio polêmico aqui, que você até citou, né? Fala, tem uma teologia que fala da teologia do pecado original. Adão pecou, e esse pecado passou para o filho de Adão. O filho de Adão teve o pecado gerado de Adão e passou para o filho dele, e esse pecado foi sendo herdado, né? Só que a teologia, como qualquer ciência, ela evolui. Isso foi criado por Agostinho, né? Um dos pais da igreja. Com base em um texto lá de Paulo, que fala, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um pecado a morte, de sorte que a morte passou para todos os homens. Interessante isso. Tem um detalhe. Ele não fala que o pecado passa para todo mundo, ele fala que a morte passa para todo mundo. De sorte que todos se fizeram pecadores. A Bíblia jamais vai falar que um homem nasceu em pecado. A Bíblia vai falar que eles cometeram pecado, né? De sorte que todos pecaram. Eles não nasceram pecando, né? Eles pecaram porque é uma ação de pecar. É um verbo pecar, pecaram, né? Porque o mesmo capítulo que ele está ensinando a respeito disso, ele fala que daqueles que nunca pecaram, a semelhança do pecado de Adão. Então, se tem aqueles que nunca pecaram, então nem todos pecaram. Tem uns que a Bíblia vai falar que nunca pecaram, a semelhança do pecado de Adão. E quem são esses que a Bíblia está falando? Para mim, são as crianças e os loucos. Porque das crianças é o reino de Deus, e os loucos, nem os loucos errariam o caminho. Ou seja, pessoas que não têm um pensamento cognitivo de entender o que é certo e o que é errado, entendeu? Porque, para mim, Jobson, o pecado não passa na bio, não passa do sêmen com a união do óvulo. Isso daqui é bio, isso daqui é genética, isso daqui é traço, é carne. A alma, ela é soprada.
Pelo Espírito Santo. Olha que interessante, lá em Gênesis, presta atenção. Porque quando Deus vai formar o homem, ele sopra no homem aquilo que já está criado dentro dele. Porque em Ezequiel vai falar que nós somos criados dentro de Deus. No sexto dia, Bono, ele criou homens e mulheres, macho e fêmea os criou no plural. E Adão e Eva não tinham sido formados ainda, porque criar é diferente de formar. Então primeiro ele cria homens e mulheres, tudo junto. No mesmo dia. Quando o casal se relaciona na terra, Bono, Deus não está criando bebezinhos novos no céu, não. Ele já criou tudo no sexto dia. Então, se tudo foi criado no sexto dia, aonde que estão os bebezinhos que ainda não foram formados na terra? Salomão vai falar sobre isso, Provérbios 8. Olha que interessante, Bono. Porque depois que ele cria o Ruá, né, a nossa persona, ele vai soprar no boneco de barro. E o boneco de barro é material, é biologia, é o que tem aqui na Terra. Então o que passa do pai e da mãe é biologia. A alma vem limpinha do céu, santa. Então aqui em Provérbios 8, 22 vai dizer assim: o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde os princípios, antes do começo da terra. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de águas. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou os círculos sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou os montes do abismo, quando ele assinalou o mar, o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento. Ou seja, as ondas, Boni, só vai até aonde Deus determinou. As ondas não ultrapassam o seu mandamento. Está escrito aqui. Não ultrapassa o seu mandamento, quando determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, ou em outras traduções, no mundo habitável. Ninguém sabe disso, Boni. E os meus deleites estavam com os filhos dos homens. Olha, interessante que ele vai falando. Antes de isso não estava nem informado. Aquilo não estava nem gerado ainda. E a sabedoria já se deleitava com a gente, com os filhos dos homens. Porque a gente tinha sido criado lá no céu, na eternidade, no mundo habitável. Então, quando o casal se relaciona aqui, a lei da vida, quando o esperma encontra o óvulo e ele entra no óvulo, o espírito sopra a vida. E a vida nasce, Boni. Por isso que crente não pode abortar. Porque a vida não nasce na terra, a vida já nasceu lá. Tudo que a criança vai aprender no decorrer da sua infância é tudo reflexo do que ela vê os pais dela fazendo. Uma criancinha, quando ela vê a mãe dela penteando o cabelo, ela pega o pente, ela começa a pentear também, porque ela tá vendo a mãe dela fazendo. Porque muitos falam assim, poxa, mas a mulher foi estrupada, o pecado do estuprador vai passar para a criança vai nascer na maldição. Não, porque Deus diz, interessante citar isso, porque Deus fala assim, o filho não herdará o pecado do pai, e o pai não herdará o pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Porque naquela época em Israel, eles tinham um provérbio. Eles estavam na Babilônia cativo durante 70 anos. E eles diziam assim, nós estamos aqui por causa dos pecados dos nossos pais. E eles criaram um provérbio. E o provérbio deles, eles dizia, os nossos pais comeram uva podres e os nossos dentes embotaram. Deus vai condenar isso, vai dizer, nunca mais fala esse provérbio em Israel. Porque toda alma é minha, Deus tem ciúme, toda alma é dele. Ele está dizendo, toda alma é santa, toda alma é minha. Essa alma é soprada na terra. Então, a alma não nasce na biologia. A alma vem do céu, Boni. Essa alma é onde aqui na nossa terra, onde se origina o nosso pecado. Ela não vem com pecado, ela não vem contaminada do céu, ela vem limpa do céu. Por isso que as crianças são salvas. Tem um versículo que as pessoas leem muito rápido. Aquele que Paulo está ensinando, que por um pecado entrou o pecado no mundo, por um pecado a morte, de sorte que a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, porque a gente agora está no corpo mortal, não estamos no corpo mortal, estamos no corpo corruptível, e por causa dessa corrupção, a gente tende a pecar, por isso que todos pecam. Mas se eu entendesse a lógica de que se Adão pecou e o pecado passou para todo mundo, eu também tenho que entender a lógica de que o versículo também cita, que fala que se por um homem entrou pecado no mundo, por um homem também veio direito à vida eterna, à salvação. Então, se
Adão pecou e o pecado passou para todo mundo, e Cristo veio e morreu na cruz, então todo mundo que veio depois de Cristo também teria que ser salvo. E não funciona assim, Boni. Precisa do verbo, precisa da ação. Eu só peco porque eu sou inclinado a pecar, e eu cometi o meu pecado, não é o pecado do meu pai que passou para mim, eu cometi o meu pecado, e eu vou pagar por ele, né? E Cristo, ele me ofereceu a salvação, só que eu tenho que aceitar ela, Boni. Não é o fato que eu tenho vindo depois de Jesus que eu já sou salvo. Eu tenho que aceitar essa salvação. Tem um outro versículo que a Bíblia vai falar. Eu queria falar todos aqui, mas não vai dar tempo. Que é, mas a gente que é aquele vai versículo que diz assim: quando você diz que não pecou, já pecou. Já pecou. Né? Uhum. Só que não é pra gente, Boni. Se você ler o versículo anterior, vai estar falando assim. Os 2 versículos anteriores vai estar falando assim, para quem quiser ver aí, 1 João, capítulo 1, do 5 ao 10. Vai dizer assim, vou só explicar. Se você está em Cristo, se você diz que está em Cristo e anda em trevas, você é mentiroso. Porque não tem como estar em Cristo e andar nas trevas. Mas vós que sois da luz, não tem nenhum pecado. Vamos comunhar uns com os outros, o sangue de Jesus, do seu Filho, nos purifica do pecado. Isso. O sangue de Jesus nos purifica Do pecado. do pecado. Eu posso pecar, mas não estou na condição de pecador. Porque o sangue de Cristo me purifica. Porque eu estou na luz. Aí vem o versículo, que todo mundo só lê ele. Porque se dissermos que já pecamos, continua. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Isso. E a verdade não está em nós. Isso, porque ele está falando, lá no versículo anterior, está falando daqueles que mentem, que estão nas trevas. É os mentirosos. Que fala que está em Cristo, mas está em trevas, então mentem. Só que a gente que está na luz, a gente está em Cristo. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então ele vai continuar falando daquele que está em trevas. E ele vai falar, então se você disser que não tem pecado, já pecou, porque está lá em trevas. Porque se eu estou em Cristo, eu não tenho... O sangue dele já me purificou, já me limpou. Eu posso pecar, mas não estou na condição de pecador. Por causa do preço que foi pago. Ô, Jobson, mas aí vamos lá. Sim. A galera chega a comentar muito sobre a questão, então vamos lá, do pecado. Beber é pecado, fumar maconha é pecado, pornografia é pecado. E se tudo isso Jesus já pagou o preço na cruz, eu entendo que eu posso continuar bebendo, fumando minha maconha, cheirando a minha cocaína, e porque Jesus já pagou outro preço. Não, mas entra naquilo que eu te falei. Eu não posso dizer pra minha esposa que eu amo ela Sem demonstrar que eu a amo. Então isso tem que ficar muito claro. Isso, né? exatamente. Porque assim... Então eu não posso falar, eu creio em Cristo? E não... Porque vai cair nessa mesma questão do versículo que está dizendo. Não dá para você dizer que está em Cristo e andar nas trevas. Você é mentiroso. O versículo vai estar explicando. Mas né? você concorda comigo que tem muita gente aí na internet, como influenciadores, dizendo que é tudo normal e que você pode fazer tudo, né? E o que você está falando aqui é que vai muito mais profundo, né? Sim. É muito mais profundo. É como você falou, se eu falo que amo, mas eu não provo que amo, e como é que eu vou provar para Deus que eu amo? Eu sou mentiroso, eu não estou em Cristo. Então... Porque a graça é uma capacitação para me seguir os mandamentos de Cristo. Uau! Caraca! A graça não é justificação para me pecar. Uau! A graça é uma capacitação que não tenho, que não vem de mim, que Deus me dá. Paulo escreveu em Romanos, acho que é 8 ou é 5. Continuaremos no pecado para que a graça abunde, né? De forma nenhuma, ele diz, né? Isso. Caraca. Muito bom. E uma coisa que eu perguntei, como é que a gente consegue permanecer? Na verdade, porque assim, quando a gente começa a ouvir pessoas falando, e que tem até um conhecimento maior do que a Bíblia, muitas pessoas rejeitam isso. Porque quer ver o que é mais fácil, o que é mais prazeroso. Não, eu posso fazer tudo, depois ali Deus está me vendo, sabe a intenção e o desejo do meu coração. Então eu posso continuar fazendo o que eu faço. Né? Hoje, a gente até comentou com o nosso convidado que passou por aqui, sobre a questão da galera que está fora das igrejas, como os tais desigrejados, dizendo que você não precisa de nada disso. E que a igreja é você. E que Deus vê a intenção do seu coração.
Boni, que é o que vale. certa feita, Jesus encontrou uma árvore no meio do caminho que não dava fruto. Ele amaldiçoou aquela árvore. Ela estava sozinha. Só que uma outra feita, ele vai contar uma parábola de uma árvore que não dava fruto, mas ela estava no meio da vinha. E ele não teve a mesma atitude com essa árvore. Ele não amaldiçoou essa árvore para que ela nunca mais desse fruto. Por ela estar no meio da vinha, o fazendeiro falou assim, não, vamos fazer aqui um arranjo aqui e vamos deixar 3 anos para ver se ela volta a dar frutos. Porque ela estava no meio da vinha, ela escapou de uma maldição de Cristo. Não sei se deu para entender. Eu tô falando por parábola assim como Cristo falou por parábola. Porque aquela árvore que estava no meio do caminho, mas não dava fruto, foi amaldiçoada. Porque estava sozinha. Ela não tinha uma igreja. Ela não tinha um jardim. A árvore que não dava fruto da parábola está na mesma situação, mas ela está no meio de um jardim. E Deus preservou ela. Caraca. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha condenada à morte, Boni. Quando o salmista fala assim, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça, e meu cálice transborda, né? Uma ovelha, ela é facilmente morta, ela não tem nenhuma arma para se defender, ela não tem garra, ela não tem presa, ela não tem nada, ela não consegue nem pedir socorro, Boni. Ela não consegue pedir socorro, ela morre em silêncio. Tudo que uma ovelha tem é o seu pastor. Então, se ela não tem pastor, a lã começa a crescer, tampa a visão dela, ela fica cega. Ela não tem um pastor para tosquiar a lã dela, né? Os mosquitos podem matar. Um mosquito pode matar uma ovelha sem pastor, porque os mosquitos entram nas narinas, nos ouvidos, e ela se sente incomodada com aquilo, e ela começa a dar cabeçada nas árvores, Boni, para se ver livre daquela situação que incomoda, e elas morrem. Nossa. Então, ovelha sem pastor é uma ovelha condenada à morte, fatalmente condenada à morte. Agora, quando ela tem pastor, ela sabe que tudo que ela precisa, o pastor vai prover. Então é muito perigoso. Eu não sei o grau de intimidade que a pessoa tem com Deus, mas é muito perigoso não ter uma igreja para congregar. E eu concordo plenamente com isso. Né? Essas perguntas que eu estou te fazendo são perguntas que a galera me faz, Jobs. Sim, eu sei disso. Me Fica faz. tranquilo. Né? E a gente tenta responder da melhor forma possível. E eu não sou dono da verdade, tá bom? Sim, que fique claro. Eu tô em busca dessa verdade. Tantas coisas que eu falava de um jeito lá atrás, que depois eu fui aprendendo, vendo um texto aqui, outro texto. Não é bem assim, não. E eu tive que mudar algumas coisas. E eu tenho que ter humildade para mudar e saber aprender. Aprender a aprender. Né? Talvez tenha pessoas que me ouvindo que sabem muito mais do que eu. Né? Não me julga, não me condena, né? não. Nós, viu? Por favor, viu? Me ensina. Eu sou sedento para aprender isso, porque sempre tem eu sei que sabe um pouquinho mais que nós, né? Eu sei que essa palavra liberta, essa palavra é vida, essa palavra é real, Boni. Você sabe por quê? Você não precisa ter fé para plantar uma semente para que ela nasça e vire uma árvore? Não precisa, porque a semente, essa é a função daquela semente. Porque eu não preciso ter fé para plantar uma semente e ela nasça e vira uma árvore, porque Deus já ordenou para a terra. Olha. Que quando caísse semente lá, ela tinha que produzir. Xaramanai. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que eu não preciso ter fé para lançar uma semente na terra e saber que ela vai nascer, porque Deus já deu essa ordem. Eu sou a terra, a semente é a palavra. A palavra. Uau! Galera, é o seguinte, ó, papo super top aqui com o Jobson Macena. Nós vamos dar uma pausa aqui agora para os nossos amigos e parceiros aqui da TV Like Live, aqui do nosso podcast, o Bonicast. E a gente já volta com mais um pouquinho aqui, que eu vou entrar agora num tema aqui com o Jobson, que dá muito o que falar. Vou falar sobre dízimo e oferta, hein, Jobson? Se prepara aí, hein? Se prepara aí. A gente já volta aí, rapidinho. Segura aí. É isso aí, galera, tamo de volta aqui com o Jobson Macena. E é o seguinte, ó, você que ainda não apertou aí o botão aí, mete esse dedão aí no like, meu querido, ajuda nós. Se você não é inscrito no canal,
inscreva-se no canal e compartilha na hashtag Boniralizando aí. Galera, vou entrar agora aqui em um tema aqui com o Jobson aqui. Tem muita coisa pra gente falar, não vai dar tempo de falar tudo hoje. A gente vai fazer o próximo podcast com o Jobson Macena. E é muito importante, você que está assistindo a gente aqui, que você coloque todas as suas dúvidas, questionamentos, perguntas aí nos comentários, porque o que acontece? A gente vai trazer isso pro Jobson e da próxima vez que a gente vai marcar, lógico, com certeza. O Jobson é meu parceiro. Então, todas as vezes que eu estiver fazendo alguma coisa relacionada a podcast, eu sempre vou convidar ele. Então, ele vai sempre nos ajudar, né? Eu tenho certeza disso, né, Jobson? Vai ser uma honra. Pelo amor de Deus. Porque é um cara que eu tenho um maior amor e maior respeito. Então, coloca aí seus comentários aí, o que você está achando desse bate-papo, dessa conversa. Se você tem qualquer tipo de dúvidas, como ele falou, nós não somos dono da verdade, a gente também está aprendendo, mas é muito bom, galera, a gente no amor, na paz, a gente ter essa troca de informações, tá certo? Então, eu conto muito com a sua participação também. Então, escreva aí no comentário se você tem alguma dúvida, o que você está achando desse podcast, e a gente vai trazer aqui as clarezas aqui também nos próximos, tá joia? Que Deus abençoe sua vida e continue aí com a gente aí, tá certo? Jobson, quero falar com você sobre dízimos e oferta. Opa, vamos lá. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa que ficou para trás? Não, ficou para trás aqui um versículo que eles usam muito, que é o Salmo 51, que Davi vai falar: iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Aquilo não é um pecado que ele está falando, que ele nasceu assim, pecador. Né? Ele está falando do pecado instituído na casa dele, que começou lá atrás, lá com Tamar e Judá. Nossa, isso é bem... Deslealdade, adultério. Bem legal. Porque a mãe de Davi não é a mesma mãe dos seus 6 irmãos. Ele sempre falou que os irmãos dele eram tidos como inimigo para ele. Me preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Uhum. Ele diz assim para Deus assim: eis que eu tenho me tornado estranho aos olhos dos meus irmãos, porque os irmãos dele não tinham ele como irmão, tinham ele como estranho. Os irmãos dele tinham uma repulsa por ele. Né? Quando ele vai entregar a marmita lá no campo da batalha, o irmão mais velho fala: vai lá cuidar das ovelhas, o que você está fazendo aqui? Uhum. Eles não gostavam de Davi, mas o sonho dele era entrar naquela casa lá e ser honrado diante dos irmãos dele, que ele tem por inimigo. E não existe coisa mais dura, Boni, difícil, de ter como inimigo o próprio irmão. Então, quando ele fala assim, iniquidade fui gerado, iniquidade é um pecado que você pratica várias vezes e não gera no teu coração um arrependimento. Um bebezinho jamais poderá nascer com esse sentimento, porque nunca cometeu pecado e muito menos tem consciência para, de alguma forma, não se sentir culpado por aquilo que ele nunca cometeu. Então ele não está falando do pecado dele, está falando do pecado dos pais dele. Porque você vai ver que a Bíblia cita o nome da mãe de Davi, mas isso daqui é só na aula que a gente dá. Tem que unir 3 textos. Que a Abigail é a irmã de Davi. Aí você pega Abigail, Zeruia, aí ele fala lá pra frente lá: Amasa, tu é carne da minha carne e osso do meu osso, né? Só que eles têm um pai, Jessé. Então não pode ter 2 pais. E aí vai falar, e Abigail tinha uma mãe chamada... E aí vai ficar pra próxima. Segredo da mãe, do nome da mãe de Davi. Porque iniquidade e pecado foi a situação que os pais estavam quando ele nasceu, e não a situação que ele nasceu. Uau! Caraca, tá vendo, gente, como é importante a gente ler e ter conhecimento? Ó, e falar em ler e ter conhecimento, um assunto que é muito questionado no mundo, né? Quando se fala em igreja, se fala em Deus, se fala em doutrinas, é o dízimo e a oferta, né? Muitas igrejas, quando pregam sobre dízimos e ofertas, dizem da seguinte forma: se você tem que dizimar porque é um mandamento que está lá em Malaquias 3:10, eles usam diversos textos dizendo sobre isso. E que o dízimo, ele é como uma forma de gratidão a Deus, porém, se você não dizima, Deus não te abençoa. E se você dizima, Deus te abençoa. E em outros casos, falam-se que se trata de contribuição nos dias de hoje, que o dízimo, a palavra dízimo, ela não serve mais. Hoje você não precisa dizimar mais na igreja, né? Galera, um comentário,
Esse é um tema muito abordado e que dá muita confusão, né? Quando você é falado nisso, né, Jobson? Então, o que realmente a Bíblia diz sobre essa questão de dízimos, de oferta, de contribuição, se é real, se eu tenho que dizimar mesmo, se eu não tenho que dizimar? Cara, você poderia nos dar uma clareza aí dentro daquilo que você acredita? Vamos lá, vou tentar resumir aqui. Mas, por exemplo, cara, a Bíblia fala de pelo menos 14 tipos de oferta. 14 tipos de oferta diferentes. 14 tipos de ofertas diferentes. Dízimo também é uma oferta. Né? O dízimo também é uma oferta? Isso. Por exemplo, você tem a oferta de manjares. Onde está? Gênesis 4, 3, Levítico 2, nos Levítico 6 também. Oferta alçada, oferta de consagração, oferta queimada. Oferta de consagração está em Êxodo 28. Oferta queimada, Êxodo 29. Oferta movida, Êxodo 29. Oferta voluntária, Êxodo 35. Oferta pela culpa, Êxodo 29. Oferta de libação, Êxodo 29, Levítico 23. Oferta de perfume agradável, Êxodo 29. Oferta das primícias, Levítico 2, que foi a oferta da viúva que Elias falou assim, faz primeiro para mim. Aí você vê assim e fala, poxa, mas que profeta arrogante. Ela só tem um bolo que ela vai fazer para o filho dela comer e morrer. E ele tá falando, faz primeiro para mim? É porque ele sabia dessa oferta da primícia, o que Deus podia fazer através dela. Eliseu, né? Eliseu. Eliseu, é. Oferta pelo pecado, oferta do dízimo. Oferta do dízimo. Tá lá em Número 18, 26. Que Deus fala assim para eles, os levitas que recebiam o dízimo, fala assim, do dízimo que vocês recebem, retire o dízimo do dízimo. Isso é oferta alçada. Então, dízimo também é oferta. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. Tô na 12ª, falta duas, vai lá. Falta duas. Não, então termina. Depois eu pergunto. Oferta de ação de graça, Levítico 7. Oferta de voto, Levítico 7, Gênesis 28 e Samuel 1. Judeus dizimam sim ou não? Sim, toda sinagoga você tem uma caixinha lá de empréstimo sem juros, dízimo para a sinagoga. Você pode destinar para que repartição você quer depositar o seu dízimo ali na sinagoga. Às vezes tem menos contribuição para a sinagoga, mas mais contribuição para oferta, para empréstimo sem juros. Por exemplo, você é um judeu, você vai na sinagoga, você precisa de um empréstimo sem juros e você consegue ali, conversando ali com o rabino, esse empréstimo de forma que você devolva depois ali para o santuário. Mas o dízimo ele não era como recurso para os levitas? Sim. E hoje não se tem mais levita. Não tem mais levita. E Paulo também deveria saber disso. Só que ele vai ensinar sobre isso em 1 Coríntios 9. Porque falar de dízimo no Velho Testamento é muito fácil. Difícil é falar no Novo. E provar que está aqui. Porque Jesus disse, isso deveis fazer. Deveis fazer, dever. Né? Deveis fazer, sem deixar a justiça e a misericórdia de lado. Certo. Né? Você tem que fazer a justiça e a misericórdia também. Mas Jesus diz, deveis fazer. Ok. Só que Paulo vai ensinar sobre isso em 1 Coríntios 9. Deixa eu ver aqui. 9 começa do 6. Diz assim, ou somente eu, Barnabé, temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Pode prestar atenção que o próprio Paulo, ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Benjamim. Mas ele está falando, somente eu ou Barnabé temos o direito de deixar de trabalhar? Porque eles recebiam a ajuda das igrejas, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Porventura, falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Ele cita a lei. Ele está exortando a igreja de Coríntio utilizando a lei. E só tem uma lei na lei que faz com que você entenda que precisa dizimar na vida de quem está ministrando ali o culto. Não é a lei do levirato, não é a lei do adultério, não é a lei da carta de divórcio, do repúdio, não é nenhuma dessas leis. A única lei que fala desse contexto que Paulo está falando é a lei do dízimo. Caraca, E os seus discípulos não eram judeus
eram gentios. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele está falando, Deus citou bois ali, mas não era com bois que ele estava falando, era com pessoas, com quem ministra. Então ele está dando uma aula aqui de Velho Testamento. Ele entendia sobre a lei da semeadura. Onde que ele aprendeu isso? No Velho Testamento. Né? E inclusive o texto, eu vou citar aqui, o texto que usam para dizer, não, só essa oferta que é aceita diante de Deus, que é aquela que você contribui de todo, conforme propôs no seu coração. Tá lá em 2 Coríntios 9:6, né? Isso. Só que essa oferta não é pro templo. Vamos ler ela para você entender. Essa oferta é uma das ofertas que eu acabei de citar, que é a oferta para ajuda dos necessitados. Meu Deus, então tem muita confusão, então, tem que estudar de uma forma mais bem esclarecida isso. Claro, porque a contribuição, vamos supor, um texto que é muito lido também, que é em Atos dos Apóstolos, acho que 4, 5, acho que é o 6, que fala que as pessoas vendiam suas propriedades e jogavam aos pés dos apóstolos. Isso, mas sabe por que isso? Porque Ágabo, um profeta lá no capítulo 21, profetizou. E falou assim, no ano 70 vocês vão sofrer uma perseguição aqui. Que aconteceu com Nero. Tocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos. Os cristãos começaram a ser as criaturas mais odiadas da face da terra. Né? Então vocês vão sofrer tanta perseguição, faz o seguinte, vende as suas propriedades, porque daqui a 70 anos você não vai ter mais, não. Divide pros pobres, divide entre vocês. De modo que ninguém passa eu quero o mais correto, sabendo do que vai acontecer no futuro, a se fazer. Quer água, negão? Quero não, brigadão. Só continuando o versículo lá. Porque na lei de Moisés está escrito, o verso 10, ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? É até constrangedor falar do que Paulo está falando. Eu não tenho coragem de chegar no púlpito e falar isso daqui, porque parece que eu estou pedindo para mim. E graças a Deus, Deus me deu uma fonte de renda, que é o meu trabalho secular, eu trabalho com TI, né? Eu não tenho essa necessidade. Mas eu não posso deixar isso daqui passar em branco, eu não posso chegar e apagar isso daqui, está escrito. Né? Ele está dando uma aula sobre isso pra gente. Ele vai falar daquela outra oferta lá na frente, mas é para ajuda aos necessitados. E ele ainda cita os Salmos, que é realmente para os necessitados. Cara, isso vai dar o que falar aqui. Não, fica tranquilo. Vai dar o que falar. Paulo, é o que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Só que Paulo é constrangedor falar do que ele fala, porque ele fala assim, em Gálatas 6,6, divida metade dos seus bens com aquele que te ministra. Ninguém prega isso, que é constrangedor falar, mas está escrito. E mesmo Paulo também, ele diz que por mais que ele tenha o direito disso, ele não quer isso. Isso, mas só que ele está exortando para os obreiros dele. Né? Olha aí. Entendeu? Caraca, tá vendo? Tem todo um contexto por trás disso, né? Exatamente. Meu Deus. Galera, seguinte, se você tá achando esse papo aí interessante demais e você tá com um monte de dúvida na sua cabeça aí, pergunta, gente, coloca nos comentários aí, isso é muito importante pra gente aprender juntos. Tem coisas que você vai concordar, tem coisas que você não vai concordar. E, cara, tá tudo bem, né, Jobson? Sim. Tá tudo bem, né? A gente vai aprender junto, né? Crescendo e tal. Eu não vou falar que o Jobson tá certo em tudo e nem vou falar que ele tá errado em tudo. A gente vai dialogar, né, Jobson? Isso. Pra aprendermos juntos. Então vocês precisam participar mesmo. Fica à vontade. Só que com respeito, né? Sem maltratar ninguém, que sempre tem um ou outro que quer fazer... os caras... Mas, enfim, o ser humano é uma benção, né? Mas, gente, participa mesmo, tá bom? Jobson. Então, tá, vamos lá. Então tem todo um contexto por fora de toda essa questão do... São 14... E não é o contexto por fora, é o contexto do capítulo, né? Então você vai ler com calma, né? Por ele fora, tá citando a lei. Eu falo assim, poxa, Paulo aboliu a lei. Mas ele usa a lei para exortar a igreja. Como que ele aboliu a lei? Então tem que entender a diferença de mandamento, estatutos e ordenança. Mandamento é aquilo que eu faço para agradar a Deus. Ordenança é tudo que eu faço para agradar o meu próximo. Estatuto é aquilo que eu faço para o meu alto benefício. O dízimo é um estatuto. Peraí, vamos lá. Mandamento, agradar a Deus.
estatuto, não leis, Ordenanças, não ordenanças. né? Ordenanças e está relacionado A juízo, a ordenança e é juízo. É aquele que ferir com espada ferirá. Isso é as ordenanças, né? Tá. É tudo que é relacionado ao meu próximo. Ordenanças é uma ordem. É. Uma ordem. Eu ordeno. Você fazer o bem, é você ofertar aos necessitados. Legal. Né? Peraí, vamos lá de novo. Leis, ordenanças e estatutos. Estatutos. As leis são as 3, tá? As leis todas as 3 são leis. Dentro das leis eu tenho os mandamentos, as ordenanças e os estatutos. Mandamentos, ordenanças e estatutos. Isso. As leis são mandamentos, ordenanças e estatutos. Isso. Mandamentos agrada a Deus. Isso. Ordenanças Meu próximo. pro meu próximo. E estatutos é para mim mesmo. Para mim mesmo. Entendeu? É obrigado a pagar o dízimo? Não é obrigado. Dízimo é adoração, é louvor, gratidão, é temor. Deuteronômio está falando assim, traz o dízimo para você aprender a me temer. Então, aí, ó, agora aquela galera que tava tudo me metendo pau aí, já entendeu agora uma outra questão. Isso, exatamente. Cara, é uma forma de adorar, de entregar. Exatamente. É obrigado você louvar a Deus? É obrigado, não. Não é obrigado você louvar a Deus. Você louva se você quiser louvar. Exatamente. Se o seu coração estiver movido para isso. Porque se você louvar sem o seu coração estar desejoso de louvar, não vai passar do teto. Porque vocês me louvam com as suas bocas, mas seu coração está isso. longe de mim. Quando você leva a oferta para o altar ou o dízimo, você não está levando a oferta ou o dízimo. Está levando seu coração. Que top, mano. Deus não está preocupado com a cor da nota que você tem para ofertar para ele. Porque Deus deu, quando criou o homem, ele deu alguns domínios para o homem. Quando ele criou lá em Gênesis, ele falou assim... Caraca, Jobson, da hora. Ele falou assim, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre as plantas, a floresta. Então, eu tenho um domínio marinho, um domínio selvagem e o domínio animal. Mas teve um reino que Deus não deu pro Boni, pro Jobson. Teve um reino que ele não deu pro homem. Me pergunta qual? Qual, Jobson? O reino mineral. Ele diz, a prata e o ouro é minha. E eu dou a quem eu quero. Então Deus não está preocupado com a cor da nota que você tem para dar para ele. Ele recebe o ofertante, não a oferta. Então não posso... Mas ele sabe quando tem honra e quando tem barganha. É isso que eu ia falar agora. Jobson, então assim, eu não posso de forma nenhuma levar o meu dízimo na igreja pensando no bem que eu posso receber. Porque, cara, muita gente prega isso, né, mim? Se você colocar tanto aqui... Não, isso é uma responsabilidade de Deus. Foi a palavra dele. Entendeu? Eu entrego meu dízimo por temor. Entendeu? Se Deus receber no céu... Eu tenho um iPhone 11 aqui, ó. Você ganhou isso aí, né, que você falou Eu ganhei. Top. Não gastei um centavo. Mas sabe por quê, Boni? Um pregador, eu fui pregar na minha igreja. Eu senti no meu coração. Ó, e eu falo, é uma experiência pessoal minha. Não que sirva pra alguém, porque tem oferta que Deus não aceita, Boni. Porque se eu falar isso pra alguém e alguém for ofertar porque o Jobson ganhou um iPhone, então eu vou ofertar também porque eu quero ganhar um iPhone também. Deus não vai aceitar isso porque isso é barganha. Eu não dei oferta pensando em ganhar alguma coisa. Eu senti no meu coração, eu quero abençoar a vida desse irmão. Eu quero abençoar a vida dele. E eu tirei R$50 da minha carteira e dei pra ele. Ele chamou a esposa dele e falou, amor... Eu vim pregar e eu falei pra você que se o pastor me abençoasse, a gente ia comer uma pizza hoje. Eu tô saindo daqui, o pastor nem me abençoou, eu já tava saindo triste. Mas esse jovem veio aqui e trouxe o dinheiro da nossa pizza. Olha. No outro dia, Boni, eu ganhei esse iPhone. Nem quando eu recebi, eu tava até esquecido da oferta. Mas quando eu peguei a caixa, eu falei, Deus só me deu pra me dar um sinal dizendo, eu recebi a tua oferta. Meu Deus, coisa linda, mano. Porque a palavra dele, a responsabilidade é dele. E você fez assim, sim? Entendeu? Caraca, tem que coisa linda. Tem muita oferta que Deus não aceita, tem muita oferta que a pessoa leva lá e perde o dinheiro. Nossa, mano. Entendeu? Porque Deus não é menino, Deus ele esquadrinha tudo, Boni, ele sabe a intenção. Verdade. Ele sabe se existe temor aí, se existe adoração, né? Louve a Deus com seus bens e com as primícias dos seus ganhos, é um tipo de louvor.
Ah, tem dízimo no Novo Testamento, Jobs? Além desse capítulo 9 do 1 Coríntios, que ele cita a lei, falando da oferta àqueles que ministram, àqueles que estão ali servindo, né? Só os levitas faziam isso no Antigo Testamento. Mas não, ele está falando de Barnabé, está falando dos seus obreiros, né? 2 Coríntios 9 vai falar da oferta de ajuda aos necessitados, não a oferta para a igreja, aquilo. Ele vai citar até um salmo que fala da ajuda aos necessitados, depois vocês leem com calma lá. Mas só que o mesmo Paulo vai falar em Hebreus 7. Hebreus 7. Além de Jesus dizer, isso deveis fazer, Paulo também vai falar em Hebreus 7. Hebreus 7, 8. Aqui homens que morrem recebem dízimos. No presente, está no Novo Testamento, carta aos Hebreus. Ele está dizendo, aqui homens que morrem recebem dízimo. Continuavam recebendo. Existia o dízimo no Novo Testamento. Mas ele vai mais profundo, ele diz assim, lá porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Quem é que pode provar que está vivo? Só Jesus. Só Jesus. Que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e se a gente chamar, ele vem e nos toca. Então tá aqui. Não dá pra tirar isso daqui. Entendeu? O dízimo é da lei? Não, é antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E o evangelho começou quando? O evangelho começou lá. Tem um texto, Boni. Tem um texto que prova isso. Muito forte. Quando começou o evangelho? Gálatas capítulo 3, verso 6. É acaso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Não está falando do povo judeu, está falando de todas as nações, nós, a igreja. E lá existiu o dízimo. E lá existiu o dízimo. Muito top, cara. Entendeu? Quando o dízimo foi inserido na lei? Quando você quebra um princípio, é necessário ter uma lei. Quando você fala pro seu filho, filho, não faça isso. Aí o seu filho vai lá e faz. Aí você cria uma lei. Se você fizer, não vai jogar videogame. Se você fizer, você vai tomar uma chinelada. Você criou uma lei. Então, o dízimo só entrou na lei por causa da quebra de princípio, porque não estava fazendo. E não foi só essa vez que não estava fazendo. Malaquias precisa ser levantado para dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa. Interessante que a Bíblia é tão sábia que ela coloca o dízimo com as ofertas. Sempre você vai ver dízimo e oferta junto no mesmo contexto. Porque se você eliminar o dízimo, tem que eliminar, consequentemente, a oferta. Caraca. E dízimo é menor medida. A menor medida é o dízimo, que é o EFA. Eu tenho o Homer, 222 litros, o EFA, 22 litros, e o Gomer, que é 1%, que é 2,2 litros. A medida aceitável, que Deus viu que era aceitável para ele, que ele aceitaria, ele falou assim, eu não vou querer 50, eu vou querer 30, não vou querer 1% também, porque 1% não vai te custar nada. Se doer um pouquinho mais ali no 10%, no mínimo, a menor medida depois do Gomer é o EFA, 22 litros. Então, eu quero o dízimo, porque dízimo não é cereal, dízimo não é dinheiro, dízimo é medida. 1/3 é medida, metade é medida, dízimo é medida. Então, eu quero essa medida, essa pequena medida. Se você me der, eu aceito. Aí os pessoal perguntaram lá em Malaquias 3, mas espera aí, eu vou trazer o dízimo, Malaquias 3 está dizendo isso, se você continuar vai estar escrito, eu vou trazer o dízimo e o Senhor está falando que vai abrir as comportas do céu, vai nos abençoar, tudo e tal, mas o ímpio, como que ele prospera? Aí Deus responde para eles, e está respondendo para a gente, porque a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela se renova cada dia, ela responde todas as perguntas da nossa atualidade. E Deus responde para eles. Naquele dia vocês verão a diferença do justo e do ímpio. Porque eu tenho posto diante de mim um memorial. Então quando você entrega o dízimo, Deus anota no memorial dele. E naquele dia você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ali em Malaquias 3 é o único versículo que está mandando você fazer prova de Deus. Está falando assim, trazer teu dízimo à casa do tesouro para que haja mandamento da minha casa e depois fazer prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu. Isso. Eu te falei já. É forte. Porque é o único versículo que fala, fazer prova de mim. Só que ninguém, tem 3, 4 versículos que falam, não pode fazer prova. Né?
Só que ele tá falando, você faz prova de mim? Sim! Se eu não vos abrir. Se eu não abrir as janelas do céu, tu faz prova de mim. Mas como pela Bíblia a gente é incapaz de fazer prova dele, ele tá nos garantindo, é palavra dele. Assim como a semente nasce na terra e cresce e vira uma árvore, que foi a palavra dele mesmo tá dizendo, não é a palavra do Jobson, do pastor, a palavra de Deus. Tá dizendo que se ele não abrir, aí tu faz prova dele. Mas somos incapazes de fazer isso. Então ele tá nos garantindo que ele vai abrir e que ele vai fazer. Top demais, mano. Top demais. Galera, é o seguinte, ó. Tem muita coisa pra rolar aqui ainda. Jobson, o nosso horário já deu. Até mais porque eu tenho um compromisso aqui agora também. Senão minha mãe vai me matar. Jobson, cara, vamos fazer o segundo episódio? Opa, vai ser uma honra. A gente marca pra próxima semana. Não deu nem pra começar a falar aqui. Não, tem muita coisa. Isso daí é só. Tem coisa demais. Isso aí é episódio pra Deus e o Eu tô no mundo Novo ainda, Testamento. Se eu for pro Velho Testamento, é um mês de estudo. Filho, a gente vai pegar tudo isso aí, cara. Nós vamos ter. Acho que isso aqui vai dar pano pra manga, hein, filho? Porque vai ser dias específicos isso aí, Sim. cara. É muito bom. É muito bom. Eu até nem falei que Deus só permite a fruta nascer na terra por causa do dizimista. Aham. Então, a gente até falou sobre isso, né? Malaquias fala assim, por causa de vós eu repreender o devorador, ele não vai até a tua videira lançar o seu fruto na terra. Tem aquela parte de Daniel, o dia tal, que Joel. o sacrifício for tirado. Isso, lembra? quando o anticristo tirar o sacrifício, não deixar ofertar mais, vai ter fome. Começa o período mais duro da grande tribulação. Se as pessoas brigam por causa de gasolina, vai brigar por causa de comida lá na grande tribulação. Se preparem. Não vai nascer nada. Meu Jesus! Galera, é o seguinte, muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Coloca aí episódio 2 com o Jobson Macena, hashtag episódio 2, porque a gente vai trazer muito mais coisas aqui, vai ter muito mais diálogo, né? Não vou falar debate, que não é um debate, é um diálogo mesmo com o Jobson Macena, com muita coisa bacana. Gente, é muito bom você participar, é muito bom você colocar suas perguntas aí, suas dúvidas, que a gente vai esclarecer tudo que a gente puder. O que a gente não souber, a gente traz mais pessoas que sabem, né? E a gente vai aprender junto isso. O Jobson Macena é um cara muito bacana, muito especial pra mim. E, cara, sempre traz aqui estudos que mexem aqui com o nosso psicológico, com a nossa cabeça. E é muito bom. Essa é a intenção. Tem que ter um charamanaia aqui, um diferenciado, pra você poder participar. Tá bom? Galera, Deus abençoe. Jobson, quer... Um grande abraço, pessoal. Uma honra estar participando aqui. Eu quero mandar um abraço pro meu pastor Gilson Moreira. Pastor, te amo em Cristo. Um grande abraço. Minha esposa, a Leane, a minha filhinha, 1 ano e 5 meses. Caraca, hein, meu? Que bênção, hein, Jobson? Nossa, Deus deu um livramento pra gente. Depois eu conto. Foi coisa de Deus. E o Mateuzinho, né? Estão lá me assistindo. Um grande abraço pra vocês. Amo vocês. Muito, muito, muito. Deus abençoe. Amém. Gente, fica na paz do Senhor Jesus. Até semana que vem, estamos de volta, se assim o grandão permitir, viu? Um abraço. Fiquem todos na paz. Salve. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.